Pai do Senhor, meus irmãos, estamos passando aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Estaremos estudando o capítulo de número 9 da Epístola aos Romanos. Juntos iremos aprender um pouco mais deste livro, deste capítulo, o que o Senhor tem a nos ensinar através da Tua santa e poderosa palavra. Romanos 9, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha em minha consciência, e o Espírito Santo a confirma. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhido para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu a sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber as suas promessas. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem trazendo a tristeza que está em seu coração, em sua alma, devido à incredulidade do povo judeu. Devido ao povo judeu não ter acreditado que Jesus Cristo era o Messias, devido ao povo judeu não ter acreditado que Jesus era o Salvador, devido à incredulidade do povo judeu, à perseguição dos judeus contra os cristãos, Paulo vem trazendo a tristeza que está em seu coração em ver o seu povo, a nação de Israel, incrédula, trilhando um caminho de incredulidade, não acreditando na promessa que se concretizou, a promessa que foi feita, lá no início, lá quando Adão pecou, que Deus falou que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa que veio se repetindo através dos profetas, falando da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus Cristo para salvar as nações. O povo judeu não acreditou em Jesus Cristo. O povo judeu se uniu para que Cristo fosse morto no tribunal, ali liderado por Pilatos, quando os sacerdotes levam Jesus Cristo para ser julgado, e o pedido deles era a morte, que Jesus fosse condenado à morte. Então Paulo vem trazendo aqui que ele se entristece em ver o seu povo incrédulo. Ele se entristece em ver o seu povo não acreditando na promessa que se cumpriu. E ele fala, se possível fosse, eu abriria a mão na minha salvação, eu seria amaldiçoado para sempre, eu seria afastado de Cristo, se o meu povo fosse salvo. Se para meu povo se converter e crer em Cristo fosse necessário que eu fosse amaldiçoado, se isso fosse possível, eu faria. Paulo vem trazendo esse ensinamento. A gente vê aqui o amor de Paulo pelo seu povo. Indo lá atrás, a gente vê que Moisés também teve esse amor. Quando Deus falou para Moisés que iria destruir o povo devido à idolatria com bezerro de ouro, e Moisés orou e falou: Senhor, se o Senhor não for perdoar esse povo, risque o meu nome também do teu livro. E mediante a oração de Moisés, Deus perdoou o povo, deu outra oportunidade. Então Paulo vem trazendo também esse mesmo sentimento que Moisés teve pelo povo. Versículo 5.
Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. O que Paulo vem trazendo foi do povo de Israel que veio os patriarcas, os profetas, a promessa do Salvador, e o próprio Jesus Cristo, como homem, nasceu israelita, da nação de Israel. Então, devido a tudo isso, foi o povo que recebeu a palavra do Senhor, a Torá, os escritos inspirados pelos profetas, pelos apóstolos, que hoje nós temos em mãos, que é a Bíblia Sagrada. Então Paulo vem trazendo isso. Foi desse povo que veio. E hoje eu me entristeço em ver eles incrédulos, sem crer, sem acreditar em Cristo, no Salvador. Se fosse possível eu fazer algo por eles, eu faria. Se fosse possível, eu faria. Para que o meu povo não se perdesse, mas para que o meu povo se convertesse a Cristo. Nós precisamos ter esse amor pelas almas perdidas. Como cristãos, precisamos amar aqueles que estão se perdendo. Amar o nosso povo, a nossa nação que está caminhando para a destruição, para um caminho sem volta. Precisamos amar aqueles que estão presos ao pecado e não se achar superior a eles, mas amor. Sentimento de amor, sentimento de misericórdia por aqueles que estão se perdendo. Assim como Paulo e Moisés teve esse sentimento pelo seu povo. E orar para que o Senhor venha agir, trabalhar, libertar, salvar. Versículo 6. Acaso Deus deixou de cumprir a sua promessa a Israel? Paulo vem fazendo uma pergunta, porque Deus não fez uma promessa à nação de Israel e a gente está vendo a nação de Israel trilhando um outro caminho. Será que a promessa que Deus fez falhou? Será que Deus não cumpriu a sua promessa? Ele faz a pergunta e ele já traz a resposta: não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Israel, ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as Escrituras dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Ou seja, Paulo pergunta: Deus falhou com a sua promessa? Não. Não quer dizer que a promessa de Deus estava presa só ao povo judeu, só à nação de Israel. É isso que Paulo está ensinando. Que não é filho de Abraão só quem nasce da descendência de Abraão. Não é israelita só quem nasce Israel. Não é filho de Deus só quem nasce em Israel e é descendente carnal de Abraão. Mas só é filho de Deus aquele que crê e vive pela fé. Só se torna filho de Deus aquele que crê em Cristo. Então é isso que Paulo vem trazendo, que a promessa que foi feita, que Deus fez, ela não era presa somente ao povo de Israel, mas ela ia se expandir pelas demais nações, pelos gentios. Essa promessa estava relacionada também aos gentios. É isso que Paulo vem trazendo. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Ou seja, não é porque é descendente de Abraão que automaticamente se torna filho de Deus. É aquela história, não é porque é filho de crente que é crente. Não é porque está na igreja que é crente. Mais ou menos isso. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão, pois Deus havia prometido: voltarei por esta época e Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz gêmeos. Antes deles nascerem,
Porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa, boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme o propósito dele e a chama sem levar em conta as obras que praticaram. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú. Aqui esta passagem não se relaciona à salvação, que Deus seleciona pessoas para ser salvas e também seleciona pessoas para ser lançadas no inferno. Aqui quando fala que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, está falando na questão da descendência escolhida, do povo escolhido, que a descendência de Jacó, que através da descendência de Jacó que viria o Salvador. Ou seja, que Deus escolheu a descendência de Jacó para que Cristo viesse nascer como homem. Foi através da descendência de Jacó que Cristo veio. E não da descendência de Esaú. Então, quando fala que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, não está falando para salvação, porque Deus ele não faz isso. Ele está falando da escolha do seu propósito, do seu projeto para o Salvador do mundo. Que Cristo, que Jesus viria da descendência de Jacó e não de Esaú. Por isso que fala que Deus rejeitou Esaú, mas não é relacionado à salvação, mas sim relacionado à descendência de qual viria Cristo, o Salvador. Que Deus escolheu a descendência de Jacó para esse propósito. Mas isso não é relacionado à salvação. Não há essa predestinação de salvação que Deus, ele escolhe uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Deus ele respeita o livre-arbítrio. E mediante o livre-arbítrio do homem, a escolha do homem, a dureza do coração do homem, Deus trabalha. A gente vai ver mais na frente. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Versículo 14. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Paulo ele faz uma pergunta: então Deus foi injusto? Aí ele mesmo responde: não. Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Aqui o que Paulo quer trazer, que Deus ele não foi injusto em escolher de qual descendência nasceria Cristo, porque Deus ele tem os seus projetos, ele trabalha da maneira que ele quer. Deus ele não tem que ficar dando satisfação para ninguém, ele é Deus. E ele trabalha conforme também o coração das pessoas. Ele também trabalha conforme o nosso coração, para seguir o seu projeto. Mas o que Paulo também vem trazendo aqui, que as escolhas de Deus não é mediante as nossas obras. As minhas obras não garantem a minha salvação. As minhas obras não garantem que eu farei parte da família de Deus. Mas como Paulo vem trazendo na Epístola aos Romanos, é tudo mediante a fé. A fé em Cristo. E quando eu me converto verdadeiramente, aí sim eu pratico obras boas, mas não com o intuito de ser salvo pelas minhas obras. Mas eu pratico obras boas porque eu já sou salvo. E não pratico obras boas para ser salvo. Porque quem Paulo vem trazendo aqui, que não é as minhas obras boas ou más, que me garante a salvação, a vida eterna. Não é isso. E Deus, ele escolhe quem ele quer. Deus é Deus, ele que escolhe quem vai ser pastor. Deus escolhe quem vai ser um líder de uma denominação. Deus escolhe quem vai ser o governante de uma nação. Deus é Deus, ele está no controle. Aí Paulo vem trazendo:
Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Ou seja, a misericórdia de Deus depende somente de Deus e não de nós. Porque se fosse depender de nós humanos, nós agiria como? Fulano não merece misericórdia, fulano merece o castigo, merece a morte. Mas Deus não trabalha desse jeito. Ele derrama a sua misericórdia sobre a vida daqueles que não merecem. Ele derrama a sua misericórdia sobre a vida daqueles que mereciam a ira. Não é mediante, né? Muitas vezes a gente até oramos, Senhor, faz justiça, e lá no fundo do nosso coração a gente quer que Deus castigue a pessoa, que Deus pune a pessoa. Mas Deus, ele não trabalha assim. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó, olha só como Deus trabalha conforme o coração do homem. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó, eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Ou seja, Deus usou, aqui quando fala que Deus endureceu o coração de Faraó, Deus já usou o coração de Faraó que já era endurecido. Faraó era idólatra, incrédulo, então Deus só usou o coração endurecido e incrédulo de Faraó para Faraó contribuir para o propósito que ele tinha, para que o nome dele fosse glorificado nas nações como é glorificado até hoje. As maravilhas que Deus fez no Egito é glorificado até hoje, o nome do Senhor é glorificado até hoje. Então tudo que Deus faz é com o intuito que o nome dele seja exaltado. Então ele usa o coração mau do homem para seguir seus propósitos. Não é que Deus pega a maldade e coloca no coração do homem, como aconteceu com o Faraó. Não foi Deus que colocou a maldade no coração de Faraó. Faraó já era mau, como Hitler. Hitler já era um homem mau, perverso. Então Deus usa essas pessoas conforme o seu coração, que já é mau. Mas não é Deus que selecionou para que essa pessoa seja mau. Ela decidiu ser má e Deus apenas usou o coração mau de Faraó. Já era endurecido. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurece o coração de outros. Mas algum de vocês dirá, então, porque Deus o culpa, não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparado para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. Aqui está falando dos gentios. Chamarei o povo que não era meu povo e amarei que não me amava. Que está se referindo aos gentios e não aos judeus. Aqui já era uma promessa relacionada à conversão do povo gentil ao cristianismo. E também no lugar onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus. Se refere aos gentios. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora
o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Ou seja, que nem todos os judeus, né, são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo e se convertem. Mas há sempre um remanescente. Pois o Senhor executará a sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Versículo 30. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Ou seja, os gentios foram declarados justos por causa da fé em Cristo. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justo por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. O capítulo 9 de Romanos, Paulo vem trazendo a sua tristeza pela incredulidade do seu povo. Paulo vem trazendo, sobre a conversão dos gentios, que eles foram reconhecidos por Deus como seus filhos, não porque eles procuraram obedecer à lei, mas por causa da fé. E já o povo judeu, que procurou tanto obedecer à lei, acabou se distanciando de Deus, porque muitos distorceram a lei, como os fariseus. A gente vê Paulo, antes de se converter, quando ainda era chamado Saulo, que perseguia os cristãos por causa da lei. Para cumprir a lei, ele prendia e contribuía para a morte de cristãos. E aí que o povo judeu falhou. Já os gentios não, tiveram fé e creram, e aí foram reconhecidos como filhos de Deus. Então o capítulo 9 vem trazendo que Deus escolheu Israel, mas o povo de Israel acabou falhando, na missão, no dever que Deus deu. E hoje a igreja, ela recebeu a mesma missão e o mesmo dever de Israel. Qual foi o dever que Deus entregou à nação de Israel? Pregar a palavra, evangelizar as nações. Mas Israel falhou e acabou se corrompendo com os ídolos das nações. Hoje esse dever foi entregue à igreja. É dever e papel da igreja cumprir, evangelizar as nações. Então a gente viu aqui também no capítulo 9 de Apocalipse, que quando Deus fala que rejeitou Esaú e escolheu Jacó, não foi relacionado à salvação. Deus não predestina ninguém, um vai ser salvo e o outro vai ser condenado. Deus, ele respeita a escolha das pessoas, são as pessoas que escolhem. Mas quando fala que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, está relacionado à descendência, de qual descendência viria Jesus Cristo para ser o Salvador. E Deus escolheu a descendência de Jacó. Então, irmãos, eu deixo aqui esse conteúdo, capítulo 9. Os irmãos podem estar lendo também a apostila que eu postei no grupo. Ela tem um conteúdo muito bom. Dá uma lida na apostila, ela vai ajudar bastante a entender melhor o capítulo 9. Dá uma lida também no capítulo 9 em outras traduções, É bom ler em outras traduções para que a gente consiga entender melhor. Estou deixando aqui esse resumo, essa introdução do capítulo 9, mas é um conteúdo muito aprofundado. Mas uma coisa eu quero deixar aqui, irmão, em Romanos vem trazendo muito sobre a predestinação, e muitos creem na predestinação, que Deus predestinou uns para ser salvos e outros para ser condenados. Eu não acredito nisso, porque seria um ato de injustiça. Mas Deus,
quando fala que ele predestinou, está falando dos salvos. Que ele preparou o caminho da salvação, ou seja, foi predestinado o caminho da salvação, e aqueles que tiver fé em Cristo serão salvos. Ele predestinou, ele preparou o projeto de salvação para que a humanidade viesse a ser salva. Só que nem todos vão ser. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é do próprio homem, porque somos nós que escolhemos o nosso destino final. Estamos aqui nessa terra apenas fazendo a nossa escolha. Aonde passaremos a eternidade, aonde viveremos a eternidade e como. Somos nós que escolhemos. Principalmente nós que já temos o conhecimento da verdade. Somos nós que escolhemos qual será o nosso destino final. Então eu deixo aqui esse conteúdo e quero agradecer a cada um de vocês que tem se disposto, a estar estudando conosco esse livro. Estamos aí estudando capítulo por capítulo. Deixo aqui o capítulo 9. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Em breve estaremos estudando aí o capítulo de número 10 e dando continuidade ao nosso estudo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fica com Deus.